Salve, salve, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Eu sou o professor Fiosier, o seu professor de biologia. E nós estamos aqui, pessoal, para mais uma live de resolução de exercícios. Dessa vez aqui, ó, como você está vendo, a nossa live número 1 de resolução de exercícios de ecologia, da nossa lista de ecologia, tá? No momento da publicação desse vídeo, dessa live, a live de resolução, a live 1 de resolução de exercícios da banca VUNESP também já foi publicada. Então você já sabe que, e como todas as outras lives, essa primeira live ela consta, se refere aos exercícios mais simples, né? Não necessariamente os mais fáceis, né? Nem sempre o que é simples é fácil, e nem sempre o que é fácil para você é fácil para todo mundo, tá? Mas são aqueles que são classificados pelas plataformas de seleção de questões e pela própria banca como sendo exercícios de menor nível de dificuldade. Isso é baseado em alguns critérios, mas o principal critério deles, não é o único, tá, pessoal? Mas o principal critério é a quantidade de alunos que acertaram e que erraram esse item, tá bom, pessoal? Então isso é muito importante a gente levar em consideração, tá? Por que eu falo isso? Para você saber se você vai acertar todos esses exercícios aqui, né? Enfim, os exercícios que a gente vai fazer nessa aula são os exercícios da nossa lista de Ecologia Enem, os exercícios 1, 2, 3, 5, porque o 4 a gente fez na aula, né? 7, porque o 6 a gente também fez na aula, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, se você quiser pausar esse vídeo agora, tentar fazer esses exercícios, depois você volta aqui para acompanhar a correção. Você que está assistindo isso aqui gravado, tá? Você que está assistindo na live, aí vamos fazer junto, tá bom? Vamos fazer junto aqui que, quem sabe você já até não fez, né? E tá aqui só para pegar a correção, então chegou o seu momento de brilhar. Vamos lá? Então tá bom, eu estou aqui, vou riscando aqui à medida que a gente vai fazendo o meu controle, tá bom, rapaziada? Então vou jogar você logo aqui sem mais delongas para a nossa apostila. Tá aí ela na tela para você e a gente vai começar pela questão número 1. Lembrando que isso daqui é uma questão, é uma lista estilo Enem, né? Então, se é uma lista estilo Enem, você sabe que toda vez que a gente começa uma lista estilo Enem, ela começa, a gente sempre vai começar aqui, ó, olhando o comando dessa questão. Tá? Então ele fala assim, ó, nesse contexto, do ponto de vista ecológico, esses animais são considerados. Então vamos lá, né? Ele vai precisar ler o texto base e julgar que tipo de animal é, qual é o nicho desse animal. É importante a gente saber, né? A gente já viu isso lá nas nossas aulas. Você que faz aí o extensivo, curso extensivo de biologia, tá 100% nesse conteúdo, né? A gente viu bastante coisa, diferenciamos lá bem claramente o que é nicho e o que é hábitat, né? E você que assistiu essas aulas sabe, pessoal, que nesse caso aqui, esse comando ele está querendo que você classifique o nicho, né? O nicho desses animais aí, né? Então ele fala assim, ó, o cágado de barbelas vive nas águas poluídas do Rio Preto, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Os animais dessa espécie são usados em estudo de ecotoxicologia. São atraídos para esses locais por causa do acúmulo de matéria orgânica nos pontos de despejo de esgoto, ambientes com grande quantidade de metais e baixíssimo teor de oxigênio, né? Nesse contexto, do ponto de vista ecológico, esses animais são considerados. Então, observe, pessoal, que ele fala que esses animais, o primeiro indicativo aqui, ó, são utilizados no estudo de ecotoxicologia. Eles são atraídos para esse local por causa do acúmulo de matéria orgânica nos pontos de despejo de esgoto. Então, se tiver despejo de esgoto naquele local, eles vão ser atraídos para ali. Se não tiver despejo de esgoto, eles não serão atraídos. Então, observe que o movimento deles ali está atrelado a um tipo de poluição, né? Que é, nesse caso aí, poluição por esgoto doméstico, né? Poluição onde há o lançamento de matérias orgânicas ali naquele local. Como é um rio extremamente poluído, como ele fala, inclusive aqui no texto base, então aqui está se utilizando esse animal, né, como um indicador de poluição, né? Ou seja, quanto maior a quantidade de seres de cágados ali, né,
naquela região, significa que é maior o índice de poluição ali. Observe que é diretamente proporcional. Então, nesses estudos de ecotoxicologia, a gente geralmente busca espécies que nos indiquem se há ou não há poluição naquele determinado local. E essa espécie, o cágado de Barbelas, é utilizado como um bioindicador. Tá? Então, a resposta desse item aqui é a letra A, tá? Mas vamos analisar as outras alternativas, porque é importante aqui, tem um outro conceito aqui, que é a letra B, que é muito legal a gente comentar a respeito dele, tá? Vamos lá, pessoal. Seguinte, quando ele fala aqui, ó, em biorremediadores, tá? Então, os biorremediadores, como o próprio nome está dizendo, remediar. Remediar é corrigir, né? Lembra daquele ditado que diz assim, é melhor prevenir do que remediar? Então, prevenir é evitar que aconteça, certo? E remediar é tentar resolver depois que já aconteceu. É daí que vem o termo remédio, né? Do medicamento lá, o remédio é justamente um tratamento. Você usa o medicamento depois que você já está com a enfermidade, com a dor, com a doença, enfim, qualquer coisa. Então, nesse caso, é utilizar um organismo vivo para remediar um determinado problema ambiental. Tá? Nesse caso, os biorremediadores geralmente se configuram como bactérias. Bactérias são biorremediadoras e o principal exemplo cobrado no Enem em provas de vestibulares são os casos de derramamento de petróleo, tá, pessoal? Mas há outros exemplos também, como por exemplo aqui nesse caso de lançamento de esgoto doméstico, né, poluição de rios, no próprio rio Tietê, né, pessoal, em algumas regiões dele já se utilizou, esse utiliza biorremediação, né? Enfim, além disso, também os biodigestores, né, nas estações de tratamento de efluentes, os ETEs, também se utiliza a biorremediação, e geralmente essa biorremediação ela é feita a partir da ação de bactérias, tá bom, pessoal? Então, nesse caso aí, organismos invasores são é, os organismos que não pertencem àquele determinado local. Né? O caso que mais vem em provas nos últimos anos e que também consta bastante no Enem é o caso do peixe-leão, né? Que é um peixe que se encontra já na costa brasileira, principalmente do Nordeste, né? Chegando já até o Sudeste. É um peixe cujo o hábito alimentar, né, é extremamente voraz, ele come um amplo espectro de, ele possui um amplo espectro de presas, né? E, além disso, o predador dele, como de qualquer outra espécie invasora, isso se torna um grande problema do controle populacional desses indivíduos, não é daqui. Né? É uma espécie que é encontrada lá no sul da Califórnia, no Golfo do México, por ali naquela região, e aí ela acaba migrando para cá com o aquecimento da água, né? Modificação da temperatura, correntes marítimas, e ele vai entrando aqui. Tá? Inclusive a pesca, até mesmo com o objetivo de controlar o número de indivíduos, no Brasil ela é autorizada dessa espécie, tá bom? Anaeróbios facultativos, o próprio nome está dizendo, né? Eles são indivíduos anaeróbios, mas se tiver oxigênio, ele respira oxigênio, se não tiver, ele vive de boa fazendo fermentação. E decompositores adaptados aí são decompositores adaptados, seriam adaptados a um determinado tipo de ambiente, a um determinado tipo de substância, de matéria orgânica ali que ele necessita decompor. Tá bom, pessoal? Então, gastamos um tempinho a mais aí nessa primeira questão, com o objetivo de entender esses conceitos aqui. Você sabe que no Enem é importante a gente entender, né? Óbvio que aqui é uma lista de exercícios onde eu pego, apesar de ter uma organização, né? Você que é aluno do Extensivo Biologia sabe como é que essas listas são organizadas. Eu já expliquei para vocês, tem uma neuropedagogia envolvida nisso daqui, tá? Mas, obviamente, que uma lista de exercício ela é composta por questões de anos diferentes. Né? Existe uma organização aqui, mas ela é composta por questões de anos diferentes, cujo principal requisito aqui que eu utilizo para classificar essas questões aqui é o conteúdo. Então, você está vendo aí na sua tela que é uma lista sobre ecologia do Enem. Né? Então, mas existe uma neuropedagogia envolvida aqui que eu já expliquei para você que você tem esse domínio de como essas questões estão dispostas e também, obviamente, em relação às competências e habilidades, tá bom? Vamos lá para a questão número 2, né? A questão número 2, pessoal, que é essa daqui que eu estou um pouquinho na frente dela e agora não mais, ela vai mostrar aqui essas serpentes, né? E o comando dela está aqui embaixo. Qual é a vantagem dessa similaridade para as falsas corais? Já sei mais ou menos
Deixa eu só riscar aqui a primeira. Já sei mais ou menos o que ele quer, né? Por isso que é importante ler o comando, tá? O Cerrado e a Amazônia abrigam um grande número de serpentes popularmente conhecidas como cobra, cobras corais, né? Na Amazônia predominam as corais verdadeiras, que são peçonhentas, enquanto no Cerrado prevalecem as falsas corais, que não possuem peçonha. Então, observe um detalhe aqui muito importante, eu vou chamar a tua atenção aqui para uma questão. Observe que a coral verdadeira, o próprio texto base da questão, ele traz para nós que a coral verdadeira, ela é da Amazônia, é um bioma, né? E a falsa coral, ela é predominantemente do Cerrado brasileiro, ou seja, de outro bioma, certo? Observe isso. Aí ele continua dizendo bem assim, ó, essas espécies apresentam um padrão de coloração muito semelhante. Essa similaridade traz uma vantagem tanto para as corais falsas como para as corais verdadeiras. Nas fotografias são apresentados exemplos de serpentes, uma coral verdadeira e uma coral falsa, tá? Então, aqui na imagem de cima, uma coral verdadeira e aqui embaixo uma coral falsa, tá? Vamos lá. Antes da gente responder o item, né, ler aí o comando novamente e responder o item, é importante a gente saber que a gente ouve sempre, não é o que a questão está trazendo para nós, tá? A questão ela não está trazendo isso. E é importante, pessoal, porque eu sempre comento com vocês, sempre, né? Não é essa questão, a gente já está aí, essa aqui deve ser a 30ª live de resolução de exercício aqui do curso extensivo desse ano, né? Mas eu sempre vou lembrar isso daqui, isso é muito importante, porque eu sei que vocês não estudam só biologia e não adianta estudar só biologia para passar. Isso serve para todos os conteúdos de todas as disciplinas, tá? Primeira coisa que eu estava falando anteriormente, a prova, né? E era o que eu quis falar, não sei se ficou claro isso para você. Mas a prova ela é uma composição. Então, muitas vezes, quando a gente está estudando aqui, saber os conceitos de todos os distratores, né? O que é um bioindicador, o que é uma biorremediação, o que é uma espécie invasora. Muitas vezes ela vai, obviamente, te ajudar a responder o item, eliminando as alternativas corretas, mas muitas vezes, pessoal, eliminando as alternativas erradas, né, para ficar só com a alternativa correta, mas muitas vezes ela pode te ajudar numa questão lá na frente, né? Porque a prova ela é uma composição. Apesar da prova do Enem ela ser feita a partir de questões do BNI, do Banco Nacional de Itens, e que essas questões não necessariamente são feitas pelo mesmo professor, né? São milhares de professores no Brasil, da rede pública, que se credenciam para serem desenvolvedores de item do Enem. Depois que eles se credenciam para serem desenvolvedores de item, eles passam por um curso, fazem seus itens, os seus itens são analisados por uma pré-análise, depois eles entram no Banco Nacional de Itens, eles são avaliados, né, dentro da prova pré-teste, onde alunos da rede pública fazem a prova sem saber que estão fazendo uma questão do Enem, e depois, a partir desses dados, essa questão vem a constar na prova. Porém, pessoal, na hora de selecionar as questões na prova, muitas vezes, pessoal, uma temática é levada em consideração. Você sabe disso. Todos os anos, ao final da prova do Enem, a gente observa várias análises. Eu mesmo, no meu Instagram, faço isso sempre, né? Análise da prova do Enem. Importante, pessoal. Ano passado, a gente fez uma semana de revisões da prova do Enem, acertamos várias questões da prova do Enem, né? E depois na prova a gente fez mais algumas análises. Isso é muito importante. Por que isso é muito importante? Porque a prova ela leva em consideração, muitas vezes, situações que estão acontecendo naquele primeiro semestre do ano. Né? Porque durante o primeiro semestre do ano, todas as etapas de pré-teste e pré-análise elas são feitas. Tá? Outra coisa importante que eu queria aproveitar essa questão das corais e falsas corais para relembrar com vocês é o seguinte: toda vez que a gente vê questões falando sobre corais e falsas corais, a gente geralmente fala a respeito das duas viverem juntas, não é isso? Porque as corais elas são venenosas, as falsas corais não são venenosas, elas realizam então mimetismo, não é isso? Para se passar por uma coral verdadeira, vivendo inclusive até dentro do mesmo ninho de uma coral verdadeira, né? Para se proteger contra uma possível predação.
Só que essa questão, observe, essa questão ela nos traz aqui a informação de que a coral verdadeira, ela é uma espécie encontrada, pessoal, na Amazônia, enquanto que a falsa coral é encontrada no Cerrado. Como que essas espécies vão viver juntas, senhores? Como que essas espécies vão viver juntas? Meus amigos, existe um termo que nós já comentamos sobre ele nas aulas de ecologia, chamado de ecótone ou ecótono, ou simplesmente região ecótone. O que seria essa região? Essa região, meus queridos, nada mais é do que uma região de transição entre grandes biomas ou grandes ecossistemas. Nessa região de transição, ela se caracteriza por ter uma biodiversidade maior do que a biodiversidade dos ecossistemas que a flanqueiam, né? Por que isso, pessoal? Porque ali a gente vai ter espécies eventualmente transitando da Amazônia e espécies eventualmente transitando do Cerrado, né? Isso geralmente acontece ali no estado do Mato Grosso, né? Sul de Rondônia, começa essa faixa de transição ali na região do Cone Sul de Rondônia, Vilhena, Colorado do Oeste, né? Norte do Mato Grosso, como Sinop, Lucas do Rio Verde, Sorriso, né? Essas cidades todas elas estão nessa região de transição, que tem ali uma parte de floresta amazônica, sofre influência ainda do microclima da floresta amazônica e sofre influência do cerrado brasileiro, né, ali do Planalto Central brasileiro. Tá? Então, essa região toda, e é justamente aí que a gente pode encontrar essas espécies vivendo associadas. E aí, o mimetismo da falsa coral, nesse caso, né, que é imitar outra espécie para se beneficiar, se evidencia, né? Então, ela usa isso, ela se beneficia justamente desse mimetismo dela nesse momento de contato que é feito na região ecótone. Beleza, rapaziada? Só que esse item, observe, ele não fala sobre isso. Ele está falando especificamente sobre o padrão de coloração delas, vivendo juntas ou não, né? Esse padrão de coloração é o que chamamos de aposematismo. Professor, o que é aposematismo? Coloração de advertência, né? É quando uma espécie, também já comentamos isso, lá na aula de ecologia, mais especificamente na aula de relações, né? Quando a gente fala sobre aposematismo, meus queridos, é a coloração de advertência, quando uma espécie apresenta uma coloração gritante que contrasta com a coloração do ambiente, cujo objetivo é justamente evitar a predação, né? Que é o que está descrito aqui na letra D de dado. O restante são distratores, né? Então, aqui na letra D, está claramente descrito o conceito de aposematismo, que é o que essa questão traz. Tá? Não é tão comum esse conceito, não vem em muitas provas, e constar esse conceito aqui numa prova do Enem é uma prova cabal de que a prova do Enem não é uma prova fácil. Não caia na falácia que a gente ouve direto falar por aí, que a prova do Enem é uma prova fácil, uma prova de biologia do Enem é uma prova fácil. Não é uma prova fácil, tá? Longe disso, a prova do Enem, ela tem um nível muito elevado. Ela pode ser fácil para você, que é um aluno bem preparado, que está estudando há bastante tempo, mas ela não é fácil para a maioria dos candidatos. Então, se você responder essa questão com uma certa facilidade, parabéns, você está ali dentro de uma minoria que está bem preparado para a prova do Enem. Tá? Uma minoria que está bem preparada, né, fazendo a concordância aí correta para a prova do Enem. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. A próxima questão aqui, ó, que a gente vai fazer hoje é a questão número 3. Então vamos lá? Então vamos lá, gente. Vamos aqui para a questãozinha número 3, começando sempre pelo comando do item. A presença, a presença de Pisaster influencia a diversidade de espécies nesse ecossistema. Porque esses animais, então vamos lá. Pisaster ocraceus. Pisaster ocraceus. É uma espécie de estrela do mar que ocorre em comunidades da zona entre marés da América do Norte Ocidental.
Seu principal alimento são moluscos da espécie Mytilus californianus. Esse molusco, por sua vez, é dominante e compete por espaço com muitos outros invertebrados. Então vamos lá. Esse molusco aqui, no caso o Mytilus californianus, é dominante e compete por espaço com muitos outros invertebrados e até algas. Então sublinha isso daí que é importante para nós, tá? Pensadores estudam as relações ecológicas nesse ambiente desde a década de 1960, com o objetivo de entender a dinâmica dessas comunidades. Alguns dados são apresentados no gráfico. Então observe aqui, pessoal, que esse gráfico, no eixo Y, a gente tem o número de espécies presentes. Então, número de espécies levando em consideração o contexto geral daquele ambiente, tá? Então, não necessariamente apenas mitilos ou apenas pisásteres ou pisaster ocraceus, né? Diversidade geral daquele determinado ambiente, tá? E no eixo X, o ano, tá? Então, aqui tudo começa em 1963, então a gente tem um número maior de uma diversidade maior aqui em vermelho a gente tem a diversidade sem a presença de pisaster e o azul com a presença de pisaster, tá? Então aqui é com o pisaster, que é uma espécie que ocorre naturalmente naquele local, tá? E quando retiram a pisaster, a gente quer ver o que vai acontecer e a diversidade diminui bastante, tá bom? A presença de pisaster influencia a diversidade de espécies nesse ecossistema, porque esses animais. Pessoal, vamos lá. Quando a gente olha esse gráfico secamente, né, isso é uma competência, uma habilidade muito requisitada lá no Enem. Quando a gente olha esse gráfico secamente, né, parece estranho, né, o número de espécies diminuir quando a gente tira a pisaster, certo? Porque dá a entender que a pisaster seria um predador, né? E aí, se a gente tira a pisaster, o número de outras espécies tinha que aumentar. Só que observa um detalhe, pessoal, que o problema aqui não é a pisaster, né, que está descrito no gráfico. O problema aqui é o Mytilus carnifonianus, né? Olha o que ele fala. Pisaster é uma espécie de estrela do mar que ocorre em comunidades da zona entre marés da América do Norte Ocidental, ou seja, na região ali da Califórnia, beleza? Estado do Oregon, Califórnia, por ali. Seu principal alimento, ou seja, o alimento da pisaster, é o molusco da espécie Mytilus carnifonianus. Então, a pisaster come o molusco. Beleza? Se tem pisaster, a população de molusco está controlada. Se eu tiro a pisaster, o que acontece com a população de molusco? Aumenta. E aí é que está o problema. Sabe por quê? Porque ele é dominante e compete por espaço com muitos outros invertebrados e algas. Muitos outros invertebrados. E muitas outras algas. Né? Então, e ele é dominante, ou seja, ele compete e ganha. Então, se a estrela do mar que controla a população de mitilos some, essa população de outras espécies, né, vai também sofrer, porque a população de mitilos aumenta e ela vai causar uma pressão, né, predatória em cima de todos esses indivíduos, tá? Então vamos lá. Com a presença de pisaster influencia a diversidade de espécies nesse ecossistema, porque esses animais fragmentam hábitats formando novos espaços de colonização? Não. Em nenhum momento o texto base fala a respeito de fragmentação de hábitat e muito menos o gráfico nos dá a entender isso. Né? O gráfico nos dá a entender que há uma relação de predação, de competição da Mytilus com as outras espécies, da predação que foi inclusive descrita no texto, né, do texto base, não no gráfico. O gráfico também faz parte do texto base, né? Servem de presa, né? A presença de pisaster influencia diversas espécies no ecossistema porque esses animais, está dizendo que o pisaster serve de presa, não, pisaster é o predador, certo? Pisaster é o predador do Mytilus californianus. Em nenhum momento foi dito que a pisaster é presa de alguém aqui. Ela é predadora, tá? Então, mais uma questão aqui que a gente rasura, né? Isolam geograficamente, mais uma vez falando de fragmentação, né? Então não tem fragmentação aqui.
isola geograficamente, não tem. Diminui o número de moluscos, ó, quem são os moluscos? Mitilos californianos, perfeito. Diminui o número de moluscos, reduzindo a competição destes com outros seres, né? Então, observe, quando existe pisástia, o comando está falando a presença de pisástia, beleza? Quando há pisástia, ela diminui o número de moluscos, beleza? Porque o molusco é o alimento dela. Isso faz com que reduza a competição deste com os outros seres vivos e o gráfico fica a linha azul, né? O gráfico fica a linha azul com a pisástia. Sem a pisástia, olha lá, ó, o gráfico fica vermelho. Então, a resposta certa deste item, letra D de dado. Tá? Aqui libera substância inibidora, isso também não nos foi trazido pelo texto base, né? E como não é uma espécie usual, não é obrigatório que a gente saiba isso. Se ele estivesse falando, por exemplo, sobre algas pirrófitas, aí beleza, mas não é o caso, né? Algas pirrófitas é sabido, é necessário que você saiba que elas realizam amensalismo liberando substâncias químicas na água, né? Mas não é o caso aqui. Essa espécie a gente não é obrigado a saber nada a respeito dela. Tudo que eu preciso saber dela, o texto tem que me trazer, o item tem que me trazer, tá? Então, questão 3 já foi. A 4, como eu disse para vocês, é uma questão que a gente respondeu durante a aula, assim como a questão 6, né? Então vamos aqui na questão 5. Eu sei que eu estou na frente, calma, te acalma. Ei, tá aqui, pronto, né? Vamos lá, pessoal, falar sobre a questão 5, né? Sempre o comando primeiro, a gente marca aqui para criar esse hábito de sempre olhar para o comando primeiro, né? Em animais vertebrados, essa associação de poluentes será preferencialmente acumulada no tecido. Opa, então tem uma coisa relacionada à poluição aqui, né, pessoal? Poluição, magnificação trófica, né? Porque se tem um poluente, toxina, substância química, então tudo isso daí é magnificação trófica, né? Eutrofização é outra coisa, a gente também já viu isso. Impactos do microplástico. A ação de fatores abióticos aliada à biodeterioração contribui para a formação de microplásticos, os quais se aderem a outros poluentes orgânicos apolares persistentes, como os derivados de pesticidas lipossolúveis. Então tem mais uma toxina aqui, né? Há uma proporcionalidade direta entre a solubilidade desses tipos de poluentes e sua concentração nos tecidos dos organismos expostos a eles, né? Em animais vertebrados, essa associação de poluentes será preferencialmente acumulada no tecido. Olha o que ele falou aqui, pessoal. Ó, pesticidas lipossolúveis, né? Então, qual que é o tecido que preferencialmente vai acontecer? O acúmulo tecido adiposo, né? Então, uma questão muito simples, né? Cujo objetivo era ver se o aluno tinha capacidade de interpretar, né? Ou seja, compreender ali que o tecido adiposo é um tecido que tem uma grande concentração de gordura, né? É uma reserva de gordura e, consequentemente, uma reserva energética, dentre outras funções, que já vimos lá no módulo de histologia. E aí ele está falando aqui sobre um pesticida lipossolúvel. Se é lipossolúvel, ele vai preferencialmente buscar outras moléculas que sejam apolares iguais a eles, e ele vai encontrar isso em abundância no tecido adiposo. Beleza, rapaziada? Então deixa eu riscar aqui a questão 5. E a próxima que nós iremos fazer é a questão 7. Vamos lá? Vamos lá, rapaziada. Questãozinha 7. Então, na questão 7, a gente tem assim, ó. A caatinga pode ser considerada um ambiente frágil onde há desertificação. Então, vamos lá, né? Falar sobre caatinga aqui, ó. A caatinga está em risco. O estudo revela que 59% da vegetação natural desse bioma já sofreram algum tipo de modificação por atividades humanas. O problema que esse bioma enfrenta é o fenômeno da desertificação. Segundo os cientistas, à medida que a agricultura avança na região, esse fenômeno ganha maiores proporções. Para os cientistas, essa constatação evidencia a grande necessidade de medidas urgentes para a preservação da caatinga, que hoje só tem 1% de sua área inclusa em unidades de
conservação. Olha que absurdo, né, pessoal? Então é um ecossistema, é um bioma que está praticamente 100% desprotegido, né? Se a gente tem 1% só dele que está em unidade de conservação, 99% está sob nenhuma proteção, né? Então a caatinga pode ser considerada um ambiente frágil onde há desertificação. Bom, vocês sabem que a caatinga ela é um semiárido, né? Ela não é um deserto propriamente dito. Ela é como se fosse uma transição para esse deserto, uma etapa anterior a esse deserto, tá bom? Ela não se configura como uma região ecótone, né? Ela é de fato um bioma definido, tá? E não uma transição, tá? Porém, uh, ele quer que você explique, entenda, né? Saiba alguma coisa relacionada a essa questão de desertificação. Vamos avaliar os itens aqui, né? Os distratores, ver se a gente acha qual que é a resposta. Ocorre devido à presença de solos ricos em nutrientes, porém rasos. Então, ele está dizendo que o solo da caatinga é rico em nutrientes, porém raso. Não é isso que é o responsável pelo processo da desertificação. Tá? Além do mais, não é um solo rico, ele é um solo pobre, né? Ele não tem cobertura vegetal que faça com que haja renovação de matéria orgânica, então ele é considerado um solo pobre. Tá? Ocorre devido à presença de um lençol freático extenso, porém raso. Não, o lençol freático em geral é profundo, né? Não é raso, só por isso aí já estaria errado especificamente, tá? Letra C. Deverá regredir nos últimos anos devido ao regime de chuvas na região. Então a desertificação vai regredir, muito pelo contrário, né? A tendência é que a desertificação ela aumente, sobretudo por conta do desmatamento, aí, da destruição desse bioma, né? Do pouco que ainda existe de, de cobertura vegetal sendo desmatada, sendo retirada. Tá? É um problema de pouca importância, e já está um absurdo, né? Muita importância, pois atinge poucas regiões do bioma. Letra E, pode ser evitada mantendo-se a vegetação nativa, que impede esse fenômeno. Perfeito. Né? Então, mesmo que seja uma vegetação arbustiva, uma vegetação xerófita, né? Uma vegetação ainda muito pobre em comparada aos outros biomas, né? Com uma biodiversidade não tão grande comparada a uma floresta, por exemplo, mas ela está em clímax, né? Ela tem uma vegetação adaptada àquela condição, né? E essa vegetação adaptada àquela condição é extremamente sensível. Então, qualquer variação, qualquer interferência antrópica ali, a destruição é muito grande, tá bom? Então, sétima questão aí, ficou como alternativa, então, a letra E aqui no caso, tá? Então, vamos avançando aqui, ó, para a questão 8. É a 8 mesmo, tá? Apesar do custo mais alto, uma das vantagens do café organicamente cultivado é vamos lá. Para que um produto seja vendido como orgânico, a unidade produtora deve passar por um período de conservação que, no caso do café, pode durar até 3 anos, deixando o agricultor com poucas alternativas de produção durante esse tempo. Outro aspecto importante é a preservação das características orgânicas do produto durante as fases de beneficiamento e comercialização diante do risco de contaminação. O café orgânico tem sua competitividade diretamente ligada à minimização dos gastos com insumos por meio do aproveitamento de resíduos orgânicos pelo valor que agregam ao produto. Com isso, a cafeicultura orgânica apresenta alta eficiência no sistema de produção, relacionada ao estado nutricional do produto e à fertilidade do solo das lavouras. Então, observe, com isso, a cafeicultura orgânica apresenta alta eficiência no sistema de produção, relacionada ao estado nutricional do produto e à fertilidade do solo das lavouras. Tá? Então, eu não sei exatamente se eu vou precisar disso, mas é algo interessante levando em consideração o comando que a gente já leu. Vamos reler o comando, ele fala assim, apesar do custo mais alto, uma das vantagens do café organicamente cultivado então o que a gente sublinhou tem a ver sim, né? Então olha lá o que ele diz, a letra A, técnica de cultivo que favorece a conservação do solo. Perfeito, né, pessoal? Olha aqui, ó.
Então, isso é muito importante. Sobretudo porque ele fala aqui, ó, para que um produto seja vendido como orgânico, a unidade produtora deve passar por um período de conservação, que no caso pode durar até 3 anos, né? Então, o custo é mais alto. Isso faz com que, ó, deixando o agricultor com poucas alternativas de produção. Então, assim, o custo é mais alto, por quê? Porque o produtor, naquela região específica, ele só consegue produzir de 3 em 3 anos. Então, ele tem que manejar a área. Isso limita a produtividade da área, né? Porque eu não posso usar toda a área todo ano. Eu tenho que usar um pedaço, esse pedaço que eu usei só daqui a 3 anos, então eu tenho que usar outro pedaço. Eu tenho que piquetear a minha área, né? Fazer pequenas sub-áreas para eu conseguir manejar o meu terreno. Então, se eu sou um pequeno produtor, isso já me limita a minha produtividade, né? Minha produção do produto orgânico. Isso automaticamente faz com que ele seja mais caro, né? Para que o produtor tenha sustentabilidade econômica no negócio dele. Isso encarece o produto, tá bom? Então vamos lá, nona questão, nono item aqui. Cadê, gente, essa seta? Tá aqui para eu tirar me da frente, né? Então vamos lá. Esse método, deixa eu riscar, né? Senão eu vou me confundir todo aqui. Então, esse método contribui para a preservação das abelhas, porque, beleza? Então, nesse caso, ele fala assim: ó, o número de abelhas encontra-se em declínio em várias regiões do mundo, inclusive no Brasil, sendo que vários fatores contribuem para o colapso de suas colmeias. Nos Estados Unidos, bombas de sementes de espécies vegetais nativas têm sido utilizadas para combater o desaparecimento desses insetos. Elas são pequenas bolinhas recheadas com sementes, adubo e argila. Quando são arremessadas e ficam expostas ao sol e à chuva, germinam mesmo em solo pouco fértil, né? Bom, se a gente lê esse texto, né, a gente começa a ler a partir daqui, nos Estados Unidos, bombas de sementes de espécies vegetais têm sido utilizadas para combater o desaparecimento desses insetos. O que semente de vegetal tem a ver com o desaparecimento de abelha? Né? Se é a abelha que poliniza os vegetais. Né? Então, assim, eu não, né? Num primeiro momento fica um pouco estranho, tá? Mas se você parar para pensar, 3 segundos, ó, 1, 2, 3, você chega à conclusão que quanto mais vegetais, mais disponibilidade de alimento, de abrigo, né? E menor a competição para as abelhas restantes, né? E se a competição é menor, então o ambiente é mais favorável. Lembra que a competição é uma relação ecológica prejudicial para ambos os indivíduos. Então, se eu tenho uma maior disponibilidade de plantas, obviamente que eu vou ter uma menor pressão competitiva, então os seres vivos, aí no caso as abelhas envolvidas nesse processo, vão viver mais tranquilamente, né? Então, esse método contribui para a preservação das abelhas porque reduz a sua predação, não é predação a relação aqui, pelo nosso raciocínio, né? Reduz o uso de pesticidas, também não tem nada a ver com pesticida, ele está bombardeando sementes de espécies nativas, né? Ou seja, eu estou aumentando o número de plantas, então teoricamente eu teria que usar mais pesticida. Reduz a competição por abrigo, aí sim, né? Não só abrigo, reduz competição por abrigo, por alimento, por uma série de outras coisas existentes, né? Aqui, ó, professor, eu fiquei na dúvida entre a letra C e a letra D. Aumenta a oferta de alimento. Então, observe por que, que não é a letra D no caso desta questão. Por isso que é muito importante. A letra D, ela é um distrator dos mais fortes e pesados, né? Lembra que o distrator é para distrair a tua atenção. Existe aqui uma maldade, né? Que a banca faz com você, que o examinador fez com você. Porque, olha lá, observe. A questão está falando de abelha, a gente sabe que a abelha poliniza, o pólen é o alimento da abelha e tudo, e o néctar, né? É o alimento da abelha e tudo mais, né? Só que olha o que ele está dizendo aqui, ó. Colapso de suas colmeias. Quando ele fala colmeia, é abrigo. Sim ou não? Entenderam isso? Quando é colmeia, é abrigo. Então a D passa a ser um distrator e não a resposta do item. Olha que loucura! Olha que loucura! Né?
A letra E também poderia ser uma resposta, porque se tem abrigo, tem reprodução e tal, mas é abrigo, colmeia é abrigo, né, pessoal? Mas é isso, tá? A gente já tá velhaco, mais do que acostumado com essas paradas que o Enem tem, né? 10ª questão, só faltam mais 3, né? A gente falou que ia fazer até a 12ª para fechar 10 questões. Então vamos aqui no comandinho, tá? Os ambientalistas consideram o uso excessivo de sacolas plásticas um risco ambiental, pois o uso de materiais descartáveis incrementa o consumo. Já fui lendo a alternativa, desculpa. Os ambientalistas consideram o uso excessivo de sacolas plásticas um risco ambiental, pois, hoje em dia, não é raro encontrar sacolas preenchidas com apenas um ou dois produtos. E não só no supermercado, da padaria, a farmácia. O consumidor está sempre diante de uma sacola, mesmo que ela não seja tão necessária assim. A cada mês, cerca de 1,5 bilhão de sacolas são consumidas no Brasil. Isso significa 50 milhões por dia e 18 bilhões ao ano. Não é à toa, portanto, que o uso indiscriminado de sacolas virou um dos alvos preferidos dos ambientalistas. Os ambientalistas consideram o uso excessivo de sacolas plásticas um risco ambiental, pois o uso de materiais descartáveis incrementa o consumo da sacola. O uso de material descartável incrementa o consumo. Então, se eu usar material que não é descartável, eu vou usar menos? Não. No supermercado, independente se eu compro material descartável ou material não descartável, eu vou estar sempre com uma sacola, né? Então, não é esse o uso, é o risco ambiental, né? O plástico é derivado do petróleo, recurso natural escasso. É por isso que é uma preocupação, que é um risco ambiental? Também não, né? A sacola se transforma em um lixo de difícil decomposição. Esse é o grande problema, né? O grande risco aqui é justamente o risco desse excesso de lixo acumulado pelo excesso das sacolas. Vamos para a questão 11. Então vamos lá, pessoal. Questãozinha número 11, né? Olha lá, um monte de peixinho aqui, que coisa mais fofa, né? Vamos lá. Pessoal, aqui ele fala o comandinho, né? O comportamento do animal no ambiente mencionado se deve ao a. Vamos lá. Observa-se na figura peixes nadando na superfície de um lago em estágio muito avançado de eutrofização. Eita, aula de alterações ambientais, hein? Vimos essa aula aí, aula que fechou o nosso módulo de ecologia, né? Um módulo muito importante. Esse fenômeno pode ser causado pelo aporte externo de nutrientes na água, poluição da água. A gente tem de duas naturezas, né? Poluição com matéria orgânica e poluição com toxinas, substâncias químicas, metal pesado, né? E aí tem diferenças. Nesse caso aqui, poluição de natureza orgânica, né? Excesso, aporte externo de nutrientes, tá? Então, aporte é adição, né? Na água, principalmente em razão da ação antrópica. Os corpos d'água adquirem uma coloração turva, o que bloqueia a penetração da luz e impede a fotossíntese. Olha o passo a passo aqui da eutrofização sendo descrito para você. O problema se agrava quando as algas começam a morrer e grande quantidade de nutrientes provenientes dela ficam disponíveis aos decompositores que proliferam. Eita, um monte de peixinho aqui, ó, com a boca aberta, meu. Olha que loucura. Olha que loucura. A proliferação. Eita, não risquei, né? A proliferação, o comportamento do animal no ambiente mencionado se deve à letra A, proliferação de micro-organismos patogênicos. Estão assim com a boca aberta porque está cheio de micro-organismo patogênico ali, que promove a sua fuga, estão fugindo dos organismos patogênicos. Eu nem preciso dizer que isso aqui está completamente errado, né, rapaziada? Então nem preciso dizer. Letra B, o aumento da quantidade de nutrientes, o que facilita a sua alimentação. Então, se tivesse muito nutriente na água, por que ele estaria com a boca aberta para fora da água? Fala para mim. Então, não preciso nem falar nada. A elevação da densidade da água, o que dificulta o deslocamento vertical. Então, significa dizer que a água está muito densa e o peixe não está conseguindo mergulhar. Também é levemente absurdo, né?
é um distrator. Pode ter gente que vai pensar isso. Tem muito nutriente, está muito densa a água, aí o peixe está com dificuldade. Mas lembra que o peixe, aí no caso, muito provavelmente deve ser um peixe ósseo, ele controla a sua densidade a partir da bexiga natatória. Né? Restrição de oxigênio, que os obriga a buscar o ar na interface. Acho que deveria ser superfície, né, INEP? Na interface. Acredito que ele queria dizer superfície, né, Enem? Mas tá bom. É isso, tá? Redução da luminosidade, que os obriga, o que os impede de enxergar, com todo respeito aqui, né? O peixe que está em sofrimento aí, mas não vou rir. Não vou rir, tá, peixe? Todo respeito aí ao peixe, tá bom? Então a resposta certa é a letra D, obviamente. Restrição de oxigênio. Eita, Chernobyl! Olha lá, ó. A geração dessa energia tem como característica. Opa, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre energia nuclear, né? A utilização de tecnologia nuclear é um tema bastante controverso, pois por causa do risco de acidentes graves, como aqueles ocorridos em Chernobyl, 1986, Goiânia, 1987, em Fukushima, 2011. Apesar de muitas desvantagens, como a geração de resíduos tóxicos, a descontaminação ambiental dispendiosa em caso de acidentes e a utilização de armas nucleares, a geração de energia nuclear apresenta as vantagens em comparação a outras fontes de energia. A geração dessa energia tem como característica formar resíduos recicláveis. Não, pessoal, os resíduos da geração de energia nuclear não são recicláveis. Inclusive, pesquisa sobre isso, o lixo, o grande problema, né, o lixo nuclear, o resíduo nuclear. Quem é das antigas já assistiu o Capitão América, né? Ou Capitão América, não, Capitão Planeta, né? Então, uma das grandes brigas era por conta do período da energia nuclear, do boom nuclear. Foi ali que nasceu o Capitão Planeta, né, o super-herói. Promover o aumento do desmatamento? Não, porque não é uma energia que promove o desmatamento. Né? Contribuir para a produção de chuva ácida? Sim, porque um dos resíduos são óxidos de enxofre. Né? Emitir gases tóxicos que são lançados ao ambiente? Isso não acontece. Né? E produzir calor sem o consumo de combustíveis fósseis não é característica. Aliás, desculpa. Promover o aumento do desmatamento, não. Deixa eu marcar aqui, perdão. Contribuir para a formação da chuva ácida, não, porque energia nuclear não tem queima de combustível fóssil, perdão. Emitir gases tóxicos que são lançados ao ambiente, também não, né, porque não há emissão de gases tóxicos ao ambiente. Produzir calor sem o consumo de combustível fóssil, isso é uma característica, né, pessoal? Então, produzem calor, produzem energia sem a utilização de combustível fóssil. Isso é uma característica da energia nuclear, tá? Mas ela não é 100% limpa, porque quando causa um acidente é muito grave. E os resíduos, que são ainda, né, componentes nucleares lá, por exemplo, quando há fissão nuclear lá do urânio, produzem outros metais pesados, e esses metais pesados, se não forem dados a destinação correta, são altamente contaminantes. Né? Então, esse é um grande problema, tá? Estava na cabeça aqui pensando em outro lugar. Tá bom, senhoras e senhores? É isso, né? Finalizamos aqui, então, mais uma live de resolução de exercícios aqui, né? A gente agora parte para a segunda live, onde a gente vai ver os exercícios com níveis um pouco mais elevado, tanto da banca Enem quanto das outras bancas também, tá bom? Beijo grande para vocês, espero que vocês tenham pego uma revisãozinha, conseguido resolver os exercícios. Não esquece de deixar aqui no comentário se você acertou todas, se você errou alguma, ou caso tenha ficado com alguma dúvida, tá? Você já sabe os meios que você consegue entrar em contato comigo. Beijo grande para vocês e a gente se encontra sempre no próximo vídeo.